Olá, amados de Deus. Que alegria é estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez gente, que se fez carne, habitou entre nós e que por meio da sua graça Ele pode vir habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina 1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, para que esse programa ele realmente se mantenha a custos. Nós contamos com as suas orações. Há problemas que nós precisamos da ajuda celestial e você divulgue para que mais pessoas conheçam este Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. O maior número de pessoas descansando na suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já a gente volta. Nossa indicação hoje é um livro muito precioso, da semelhança de Caim à semelhança de Cristo. Aqui neste livro, o David Kuykendall coloca a religião e o Evangelho. Aqui Caim, nós temos aqui na figura o agricultor fazendo com o seu esforço e trazendo com o seu esforço uma oferta do seu jeito. E aqui o cordeiro simbolizando a oferta de Abel, que é Cristo. Há uma diferença entre a religião que os homens constroem com o seu suor do Evangelho que Deus fez com o sangue do Cordeiro. Este livro eu acho um dos livros imprescindíveis. Quando eu o li na década de 70, ele fez um strike na minha vida. E nós queríamos indicá-lo como algo de precioso que você pode encontrar para a maturidade espiritual, para a sua vida espiritual. Então, fica aqui a nossa indicação. Que Deus lhe dê a oportunidade de ter esse livro na sua estante. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós queremos falar sobre fogo estranho ou chama do alto.
Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Levíticos capítulo 10, versículo 1. Que seria esse fogo estranho? Em Levíticos, nos capítulos 8 e 9, houve a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes. E quando Arão fazia a cerimônia do holocausto, a oferta queimada diz no capítulo 9, 24, e eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Quando Arão estava consagrando o tabernáculo, ele colocou um animal e orou, e o fogo veio de diante do Senhor. Veio um fogo do céu, fogo que veio da parte do Senhor, passou a ser conservado permanentemente nos dois altares que havia no tabernáculo, o altar de bronze e o altar de ouro. E no candeeiro, no candelabro, este fogo foi o fogo que veio talvez por um corisco, né? O fogo do céu. Este fogo veio do céu, da parte de Deus. E como nós dissemos, possivelmente um raio, ou uma outra forma qualquer que Deus pode ter usado. Não foi um fogo que teve a sua origem em alguma combustão na terra. Não foi um esfregar pau para fazer fogo. Mas foi um fogo que veio de um fenômeno produzido do alto e que deveria ser preservado e aceso continuamente no tabernáculo. Aquele fogo que desceu e que consumiu o holocausto, este fogo deveria ser permanentemente mantido. Então ele era mantido nas brasas do altar, tanto no altar de bronze, como no altar de ouro, como no candelabro. Essa chama jamais deveria ser apagada. O fogo que veio do céu deveria ser mantido sempre aceso no tabernáculo. Quando eles iam de viagem com aquele tabernáculo, eles levavam o fogo dentro de uma lanterna. Eles sempre levavam a origem daquele fogo. Assim podemos perceber que o fogo estranho que os filhos de Arão colocaram nos seus incensários não tinha sua origem de cima. Era um fogo produzido aqui na terra. Aqui está uma chave que pode nos ajudar a entender o que é o Evangelho de Deus e o que é a religião dos homens. É uma coisa muito interessante. Quando fazemos alguma coisa no poder do alto, isto é o Evangelho que vem de cima. Mas se fizermos
na força da carne, isto é religião. Portanto, é fogo estranho, é algo produzido por nós. O fogo de cima, ele era dado por Deus. O fogo de baixo, o fogo da terra, é produzido por nós. O fogo estranho é combustão produzida na terra, mas é fogo. E olhando o fogo queimando, não vemos nenhuma diferença entre o que veio do céu e o que foi produzido na terra. Nós temos várias formas de produzir fogo na terra. Com madeira, com pedras, com lentes. E depois vieram as fórmulas de fósforo e coisas dessa natureza. Mas naquele tempo, o fogo é sempre fogo. Suas labaredas são iguais. Examinando o fogo que veio de cima e o que foi produzido na terra, não vemos qualquer diferença. Os dois são absolutamente iguais. Mas nós precisamos examinar com mais precisão. Entusiasmo e animação parecem sinônimos, mas os vocábulos têm na sua origem profunda diferença. Entusiasmar é o ardor espiritual daquele que está em Deus. A palavra entusiasmo no grego é theos. É em Deus, está em Deus. Enquanto que animar é a ânima, o ânimo da alma. Nessas duas palavras, nós vemos a característica entre fogo de Deus e fogo estranho, ou fogo da terra. O primeiro tem em Deus a sua fonte, a sua origem. O segundo é produzido pela excitação da alma fogosa. Animação. Nós confundimos muito a animação de uma comunidade ou de algum sistema com o entusiasmo dos verdadeiros filhos de Deus. Avivamento é uma realidade do fogo que vem do céu. É chama divina. Avivamento é coisa de Deus, não algo que nós produzimos. Ele vem do alto, enquanto que a animação é coisa nossa. A animação nas igrejas é apenas um agito que inflama as emoções, criando aparência de espiritualidade. A pessoa se excita com aquilo que está acontecendo, tem muitas emoções, mas não traduz o verdadeiro sentido do avivamento. Nós precisamos de pessoas pegando fogo, sim, mas o fogo que vem do alto, e nunca este fogaréu dos sentimentos agitados e das paixões abrasadas, abrasando até gravetos. Tem muitas coisas que são estranhas demais do ponto de vista espiritual. A alma esquentada fumega o ambiente com seu fascínio
e encanta as pessoas emotivas, promovendo espetáculos inflamados de emocionalidade, e as pessoas choram e tal. Mas será que é isto que é avivamento? Nós vamos ter uma paradinha e já já nós voltamos. Eu estava falando que a alma fogosa, ela se emociona, e ela emociona os outros, inflama aquela emocionalidade, porém sem nenhuma expressão de verdadeiro gozo espiritual. Há um fogo na alma, mas não há vida no espírito. Não há verdadeira vida. A coisa muda quando o Espírito incendeia o nosso espírito. E pelo calor de uma vida consagrada, aquece o ambiente. John Wesley, um pregador inglês do século XVII, ele dizia: incendeie-se por Deus, e os homens virão ver você pegar fogo. É o fogo de Deus, não simplesmente de emoções. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram tostados porque eles trouxeram fogo estranho para usar no santuário de Deus. Eles foram queimados. A igreja atual cai no mesmo risco de trazer fogo das emoções em lugar da chama viva do Espírito Santo. Nós podemos fazer espetáculos extraordinariamente emotivos, mas sem vida espiritual autêntica. Isso a gente diz assim: cuidado, meu povo. Deus nunca muda. Nós precisamos de fogo, sim, mas o fogo do alto, e nunca essas emoções descompensadas que vemos em muitos lugares hoje em dia. A pessoa sai de lá, às vezes emotiva, mas aquilo passa rapidamente. Foi só um espetáculo. Nesta nossa era, nesta meia-noite em que nós estamos vivendo, nós precisamos de crentes cheios de ardor de Deus e do ardor por Deus, disse Leonardo Ravenhill, um pregador que queimava no século XX, um homem precioso. No dia de Pentecostes, o fogo do Espírito Santo que desceu sobre aquele grupo incendiou o coração de cada um deles. Era fogo do céu. E a igreja teve início ali. A igreja começa no Pentecostes, com aqueles homens agonizando. Hoje, ela está terminando com esses líderes nos restaurantes, fazendo planos. A igreja começou num avivamento e está terminando num ritual. Começou com uma força viril e hoje termina estéril. Tem muita gente,
mas está faltando vida espiritual, faltando fogo do céu. Os membros fundadores eram indivíduos de grande fervor e de nenhum título. Hoje temos muitos títulos, mas nenhum fervor. Se você olhar um Pedro, um João, eles não passavam de pescadores, sem nenhuma titulação de doutorado. Contudo, eles tinham o fogo do Espírito Santo queimando dentro de seus corações. Meus amados, nossa maior necessidade agora é de homens cheios do Espírito Santo e com o coração abrasado. Esta tem sido minha oração. Senhor, não me permitas viver uma vida sem o teu fogo. Por misericórdia. Os crentes precisam ser colunas de fogo, guiadas por Deus, para orientarem uma geração desorientada. Nós precisamos ter este fogo celestial. Precisamos de fervorosos Paulos para estimular os temerosos Timóteos, de pessoas em chamas para brilhar mais que os que têm fama. Nós precisamos dessa turma. Oh Deus, tem misericórdia de nós, inflama os nossos corações. Precisamos de crentes fortes para dirigir noites de oração. Pessoas que realmente tenham o calor do Espírito Santo. Precisamos de profetas que nos alertem sobre os lucros ilusórios. Que aproveita, disse Jesus, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 36. É triste a gente ver nesses dias do fim, esses conferencistas que pregam uma crença fácil e um fogo ateado pelas emoções. Eu não estou dizendo que o fogo espiritual não gera emoções. Gera sim, mas é mais do que isto. Precisamos urgentemente de crentes inspirados. Esta geração degenerada necessita de homens movidos pelo Espírito Santo. E aqui cada um de nós tem que orar: Senhor, enche-nos do teu Espírito, para que nós não sejamos como Nadab e Abiú, trazendo fogo estranho perante o Senhor. Se nosso ardor não passar de uma mera chama humana, se nosso fogo nada mais for que um sectarismo carnal, será apagado pela ventania da iniquidade que varre esse tempo do fim. Esse cristianismo não passará de uma balela, de uma questão de aparência. Neste momento, o mundo está sendo avassalado pelo impetuoso vento das falsas religiões e deste cristianismo morno, desta coisa morna, sem sentido. E nós também, alertados sobre as falsas chamas por homens sem ardor, acomodamo-nos a uma vivência cristã sem fogo espiritual. Ó Deus, ateia o
fogo que vem do altos céus. Precisamos sim de fogo nas nossas igrejas, mas o fogo que vem de Deus, através do Santo Espírito de Deus, para encher os nossos corações. Há um velho cântico que a gente cantava antigamente. Ele diz o seguinte: aviva-nos, Senhor, dá-nos teu poder de santidade, de fé e amor. Reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor. Faze-nos fruir as ricas bênçãos divinais, primícias do porvir. Renova-me, Senhor. Inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, com a tua vida e inflama-nos com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. É o que eu digo de coração para coração.